Olá, alunos, boa noite. Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Introdução à Educação à Distância do curso de graduação em Administração Pública, a terceira oferta. Para responder aos questionamentos, às dúvidas com relação à disciplina, nós estamos com a professora Sandra Mara de Andrade. Boa noite, professora. Boa noite, Cíntia. Boa noite, alunos do curso do bacharelado que estão acompanhando a disciplina hoje com a gente aí nas salas da web. Então, só relembrando, pessoal, dúvidas que surjam durante a explanação da professora, vocês podem enviar para a gente, que ela vai respondendo. Então, para começar, professora, vamos falar um pouquinho aí, qual é a concepção e quais são os aspectos da educação à distância? Os autores, eles são condizentes, assim, todos eles adotam um padrão para dizer que a educação à distância, ela tem a característica de ser mediada pela tecnologia. Então, os dois aspectos principais da EAD é ser mediada pela tecnologia e é a distância física, né, entre o professor e o aluno. Então, o professor e o aluno, eles estão em ambientes distintos. Então, eles estão separados em termos geográficos, mas a mediação tecnológica faz com que haja flexibilidade, personalização e individualização da produção do conhecimento, da construção do conhecimento e desse processo de ensino-aprendizagem. Quais são também as fases da evolução da educação à distância e quais são as diferentes tecnologias utilizadas? Então, a EAD foi evoluindo, ela não inicia, né, basicamente com o advento da internet. Às vezes as pessoas pensam, não, a educação à distância, ela se difundiu, ela só aconteceu depois que se tem a internet. Não, na verdade, a primeira fase da educação à distância ainda foi no século XIX. Então, ela acontecia via postal, os materiais eram enviados, o aluno estudava esses materiais, fazia suas provas por correspondência e também via rádio. A segunda fase foi mais ou menos na década de 60, a gente costuma temporalizar, não é uma coisa fixa, né? Não dá para dizer assim, iniciou no dia 1º de tal mês e acabou no dia X do seguinte. Mas a gente costuma separar por décadas para, assim, demonstrar como ela foi evoluindo. Então, a segunda fase é na década de 60, e aí o principal meio, né, para divulgação e para disseminação do conhecimento e para esse processo de ensino-aprendizagem à distância é a televisão e o telefone. A terceira fase é mais ou menos ali nos anos 80, e aí a gente tem o desenvolvimento de sistemas que permitem gravar áudio, vídeo, fazer com que as pessoas possam ter mais autonomia, estudar em casa, então nos ambientes domésticos, e isso possibilita também a educação à distância. A quarta fase na década de 90, caracterizada daí pela generalização dos computadores, né, que permite maior integração, maior autonomia, e, por fim, a disseminação da internet, na década de 90, que dá mais autonomia, permite a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, que o conteúdo fica lá disponível, então, e também a maior disseminação dos conteúdos da educação à distância, possibilitando que novos cursos sejam desenvolvidos. Aproveitando, então, essa pergunta, a aluna Samila Petel, ela pediu também lá no fórum destinado às perguntas da webconferência, ela pediu para falar um pouquinho mais sobre o projeto Minerva. O que é o projeto, do que ele trata, professora? Tá. O projeto Minerva foi o maior projeto de radiodifusão da época. Ele aconteceu na época da ditadura, basicamente, assim, na década de 70, entre 70 e 80, e ele teve como objetivo difundir o ensino e a cultura. Então, ele era uma complementaridade ao sistema educacional formal. Ele não tinha, assim, a característica que a EAD tem hoje, que a EAD oferece cursos formais, como o bacharelado, como as especializações, né? Então, o objetivo era complementar aspectos de ensino e difundir a cultura. Ele aconteceu num contexto do milagre econômico, então tinha bastante investimento em infraestrutura, num aspecto que as indústrias também foram desenvolvidas. Com isso também houve a difusão das rádios educativas, tinha conflito porque ele era todo
nacional, né, em cadeia nacional e com abrangência e cobertura nacional. Então, as rádios comerciais também eram obrigadas a veicular aspectos educativos, e aí gerava conflito, porque elas não queriam, às vezes, participar desse processo, mas colaborou também, né, para a difusão das rádios educativas, mas o conteúdo também, a crítica é que nessa época o conteúdo era todo mais tecnocrata, voltado para o mercado de trabalho. Então, o contexto também é um contexto de analfabetismo, em que a educação formal ela é voltada basicamente para o mercado de trabalho. Em linhas gerais, é isso. Eu até disponibilizei para Samila lá no fórum da webconferência um material complementar, e para aqueles que também tiverem mais alguma dúvida e quiserem conhecer um pouco mais sobre esse projeto, podem entrar lá e acessar aquele material. A professora colocou aí sobre a evolução também da EAD, tudo que vai se transformando também começa a ganhar alguns respaldos. Professora, quais seriam as principais regulamentações dentro da educação à distância? Sempre é uma preocupação dos nossos alunos quando a gente fala dessa evolução mais de aspectos de decretos, né, de normatizações. Então, eu vou falar aqui com vocês, basicamente, assim, uma passada do que está lá disponível no material da disciplina e que a gente aborda na avaliação de vocês. Então, o que é importante saber em relação às normatizações, né? A LDB 9394 foi que normatizou a educação à distância como formação regular, ou seja, ela legitima a educação à distância como uma modalidade de educação. Então, isso é importante. O artigo 80 precisa decorar os artigos? Não, precisa entender, né? Precisa entender como é que a educação à distância ela foi evoluindo. Então, o que também foi acontecendo ao longo do tempo? Qualquer instituição pode oferecer cursos de graduação e de especialização? Não. As instituições, o MEC regulamenta, as instituições, elas devem se credenciar, né? Elas devem se credenciar e devem obedecer às normatizações. Então, o primeiro decreto lá que normatiza a EAD, ele prevê que os exames são presenciais. Então, as avaliações, a gente vai falar mais adiante das avaliações, as avaliações, elas precisam ser presencialmente. Então, algumas normas, elas são estabelecidas. Em que modalidades a gente pode oferecer educação à distância? Educação básica, educação de jovens e adultos, a gente pode oferecer ensino profissional e ensino superior, né? Então, e segue, a EAD, ela segue as mesmas diretrizes curriculares do ensino dos cursos presenciais. Então, e esses aspectos são aspectos que são importantes e que merecem ser observados lá no material para nossa avaliação depois, no final da disciplina. Nós temos uma pergunta que chegou, é a pergunta da aluna Flávia. Ela quer saber o que é andragogia. Tá. A andragogia, a gente vai abordar também um pouquinho mais à frente aqui com vocês, quando a gente fala da questão da diferenciação entre o aluno, né, da EAD, que geralmente são alunos adultos. A andragogia, já antecipando, ela é diferenciada da pedagogia. Pedagogia é educação, ensino de modo geral. A andragogia é uma linha de estudos voltada para a educação de adultos, que diz como que os adultos aprendem de forma diferente das crianças, o que chama atenção, mas eu vou retomar, Flávia, daqui a pouquinho, quando a gente falar do aluno da EAD, dessas características, então eu vou retomar esses aspectos relacionados à andragogia. Então, aproveitando, vamos passar para funções e o papel dos três agentes da EAD, né? O professor, claro, o tutor e o aluno. O professor, o que é importante vocês observarem em relação, né, sempre focando aqui para a nossa avaliação da disciplina. O que é importante vocês identificarem? Vocês identificarem que cada agente ele tem um papel, ele tem algumas características, ele tem algumas atribuições, né? O docente e o tutor, eles têm papéis e atribuições. E vocês, alunos, têm características ou precisam desenvolver algumas características para ter sucesso no ensino à distância, que diferencia um pouquinho do presencial. Então, o docente na atividade de educação à distância, é ele que tem uma visão global da disciplina. A gente prepara, eu enquanto professora, eu planejo o curso, eu planejo a disciplina, eu escolho os materiais,
Eu preparo o ambiente para vocês, as formas de interação mais adequada, os materiais mais adequados, né, e acompanho as atividades. Então, como vocês, se vocês entrarem agora durante o período da disciplina, diariamente eu estou lá no Moodle, observando, verificando se vocês têm dúvidas sobre conteúdo, se tem dificuldade com algum material em termos de entendimento, né, de compreensão. E o tutor, nós temos os tutores que são presenciais e à distância. Esses tutores, eles dão suporte, eles fazem esse papel mais de interação com vocês, propriamente dito, mais próximo. Então, o tutor presencial que está lá com vocês no polo, ele ajuda a tirar dúvida, ele ajuda a acessar materiais, às vezes, que vocês não conseguem. Então, ele tem essa maior proximidade. E aí, é que dá essa abordagem individualizada. Então, o tutor, ele tem uma parceria muito forte e ele auxilia muito o professor no que diferencia a abordagem presencial da EAD, porque é o tutor que está próximo do aluno ali no dia a dia. E aí também o tutor, ele tem que ser facilitador da aprendizagem, ele tem que acompanhar se as atividades estão sendo desenvolvidas, mas o tutor também, ele precisa ter o domínio técnico-científico. Embora a primeira regulamentação lá não preveja que o tutor precisa ter formação na área, o tutor geralmente tem formação na área que ele atua, né? Porque é previsto que ele tem que ter o domínio técnico-científico. E as instituições tomam maior cuidado para que ele saiba também não só fazer essa mediação, não só acompanhar, não só conhecer as tecnologias, mas que ele também tenha o domínio do conteúdo que está sendo trabalhado. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são os eixos que norteiam a educação à distância, né, que dão essa direção para ela. Tá. A educação à distância, ela tem como eixos norteadores o quê? A expansão pública, né, da graduação, principalmente da educação superior, o aperfeiçoamento dos processos das instituições. Então, ela foi sendo desenvolvida, equipamentos foram sendo cada vez mais sofisticados, as estruturas, os processos, também houve maior formação de pessoal, e pessoal qualificado para trabalhar com o ensino à distância. Isso também em relação aos professores, aos tutores, eles também recebem, né, formação específica para que eles possam atuar com a educação à distância, atendendo essas peculiaridades da educação à distância. Tem também essa integração entre os três poderes, porque vocês verifiquem, os envolvidos na educação à distância são o governo federal, o governo estadual e o municipal. Para que vocês estejam no polo hoje, assistindo essa webconferência, o município fornece uma estrutura. Então, essa articulação entre os três poderes, ela também facilitou essa expansão da EAD. Os aspectos normatizadores também auxiliaram. Pesquisas como a desenvolvida por mim e pelos os outros professores, que está disponível no e-book, sobre qualidade, sobre satisfação, elas também auxiliam para que haja essa expansão da EAD, bem como, né, financiamento e suporte técnico. Então, assim, incentivo, financiamento e suporte técnico para que a EAD se desenvolva com qualidade. Aí nós podemos falar, então, do surgimento da Universidade Aberta do Brasil, né, a UAB. Qual é o papel dela? Como que ela surgiu? Até 2005, então, a gente tinha como órgão que cuidava, né, da educação à distância, a Secretaria de Educação à Distância do MEC. A partir de 2005, surge a UAB. E a UAB vem com essa proposta de maior integração entre as universidades públicas, os estados, os municípios, a fim de expandir e interiorizar esse ensino à distância. Né? Então, assim, a gente tinha até a UAB muita descontinuidade, começavam-se cursos, né, com a Secretaria de Educação à Distância, houve um incremento muito grande na oferta de cursos de educação à distância. Mas, às vezes, esses cursos, eles não eram cursos que atendiam às demandas dos municípios, dos estados, da região. Então, aí, com a UAB, isso já se alinhou um pouco mais. Embora o objetivo inicial da UAB fosse capacitar os professores públicos, né, da rede de ensino,
Foram se desenvolvendo vários outros cursos também, visando a profissionalização dos estudantes. Então, o objetivo da UAB é articular e integrar o sistema de educação, né, de ensino superior, tornar ele integrado nas 3 esferas, nacional, estadual e municipal. Então, continuando aí as nossas perguntas, a nossa conversa, vamos falar um pouquinho, então, das tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, né? Qual a importância, o que são e qual é a importância também delas para a educação à distância? Um aspecto importante para vocês diferenciarem até para avaliação é o conceito de tecnologia geral do conceito de tecnologia da informação e comunicação. Então, tecnologia, de modo geral, é o conjunto de conhecimentos e informações utilizados para a produção de bens e serviços, né? E as tecnologias da informação, elas envolvem, então, um conjunto, né, de hardware, de software, que dá suporte, que potencializa a EAD, que através da rede de computadores, nos auxilia, né, nessa comunicação, nessa interação. Lembrem também, é importante, que a comunicação ela pode ser síncrona e assíncrona. Assíncrona é quando acontece em tempos distintos, e síncrona acontece em tempo real. Então, agora nós estamos, a partir de uma tecnologia da informação e comunicação, interagindo de forma síncrona com os alunos que estão lá nos seus polos assistindo essa webconferência. Então, com as tecnologias da informação, a gente tem aí várias mídias, vários recursos disponíveis, a gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem, né, que servem de suporte para colocar o material, deixá-la disponível para vocês, que servem de suporte para criação de mecanismos de interação, como os fóruns, né, para vocês poderem discutir, construir conhecimento. Então, a tecnologia da informação e comunicação permite esses aspectos. Falando um pouquinho agora das avaliações, né? Uhum. Quais são essas avaliações e quais os tipos? São 3 tipos, são quantos? Então, a gente vai passar aqui a avaliação bem rapidinho, porque eu incluí ela no programa dessa disciplina, porque eu acho importante vocês conhecerem. Então, a avaliação em AD, ela pode ser diagnóstica, somativa e processual. A gente tenta contemplar esses 3 aspectos para poder, né, acompanhar a evolução de vocês, dos alunos, no decorrer do curso, né, verificar se estão interagindo, se estão construindo conhecimento, se estão refletindo sobre o processo de construção do conhecimento também. E na EAD, a gente tem avaliação presencial e à distância. Nos nossos cursos aqui, geralmente a avaliação é presencial, é aquela que vocês vão no polo e fazem a prova presencial. Algumas outras instituições adotam o modelo de avaliação à distância, que o aluno pode fazer a prova com tempo cronometrado da sua própria residência, né? Então, esses são os 2 aspectos da avaliação que pode ser feita. Além da avaliação do aluno, que é o que eu acabei de falar, a gente também vive em constante avaliação do processo, né? Do processo de elaboração de material, do processo de disponibilização, se esse material está sendo efetivo, da equipe de trabalho. Então, é um processo, a avaliação ela serve também para orientar, fazer o diagnóstico se está chegando com eficácia, né, a comunicação, se os processos de ensino-aprendizagem estão sendo eficazes com vocês, e fazer essa avaliação e fazer um diagnóstico se essa é a melhor forma possível. Temos mais alguma pergunta? Professora, então, já como você falou das avaliações, como vai ser a avaliação dos alunos que estão nos assistindo nesse momento? Tá. A nossa avaliação, ela vai ser presencial, né? E ela é composta por 8 questões objetivas e 2 questões descritivas. As questões descritivas, elas são nos mesmos moldes das questões que vocês estão respondendo aí semanalmente. Então, aproveitem, são questões analíticas, né? São questões, eu procuro sempre que vocês pensem sobre o conteúdo, que vocês criem o próprio conhecimento a partir da prática de vocês, a partir do que vocês já trazem de conhecimento da vida. Então, assim, procurar sempre alinhar a teoria, o material da disciplina,
e a minha análise enquanto aluno, né? A minha análise crítica. Então, não é só responder a partir do que eu acho, mas é responder a partir do que eu acho, com base no que eu li e que eu analisei do material disponibilizado. Então, as questões, né, dos questionários, elas foram todas abertas durante as 3 semanas. Vocês têm 2 questões aí por semana já para ir fazendo esse treinamento para avaliação, porque as 2 questões abertas da avaliação, elas são nesses moldes. Professora, nós falamos da evolução da educação à distância, falamos dos papéis. Um aspecto que é muito interessante da educação à distância é que ela possibilita que muitas pessoas tenham acesso à educação, isso é um fato. Mas muitas pessoas confundem também, acham que o perfil do aluno presencial é o mesmo da educação à distância. E, na verdade, tem algumas diferenças. Eu queria saber qual que é a principal ou as principais características que o aluno da educação à distância tem que ter. Exato. Além do que a gente pode fornecer para vocês, que é acesso a ferramentas apropriadas, né, acesso a um conteúdo de qualidade, o aluno precisa, se não tem, ele precisa desenvolver uma habilidade de trabalhar com a tecnologia. Às vezes não é fácil esse primeiro contato com acessar as atividades, acessar os conteúdos, se organizar. Então, o aluno também, ele precisa ser um aluno autônomo, né? E cooperativo. Então, eu sempre reforço, participem do fórum. Por quê? Porque na cooperação é você, e participar do fórum não é só ir lá e escrever a minha opinião, é ir lá e dialogar com o nosso colega, porque esse é o momento de cooperação, de construção do conhecimento. Então, o aluno precisa desenvolver essa habilidade de autonomia e cooperação. Autonomia no sentido que eu busco conhecimento, eu construo, eu reflito e eu coopero. Né? Eu converso com o outro, eu dialogo para construir mais conhecimentos nessa interação com o outro. O aluno também ele precisa desenvolver aspectos de disciplina e independência, né? Então, às vezes, no material que está disponibilizado lá, eu encontro até uma palavra que não faz parte do meu cotidiano. E aí eu não tenho o professor ali do meu lado para discutir comigo e me explicar o que é aquilo. Então eu tenho que ser o pesquisador independente que vai, que busca, que tenta entender aquilo que está lá disponibilizado também. Autoestímulo, né? Então, autoestímulo, eu tenho que me estimular, porque às vezes a gente discutia até um pouco antes da web começar, que às vezes a disciplina abre, meia hora depois, já temos lá várias respostas para o questionário. Nem deu tempo de fazer a leitura, né? Então eu tenho que me programar, eu vou ler tantas páginas por dia ou tantas páginas por semana, eu tenho que me organizar e ser disciplinado para eu poder construir realmente conhecimento a partir da educação à distância, né? E tem que ter essa necessidade de realização pessoal, porque a Flávia perguntou agora há pouco sobre andragogia. Quais que são os fundamentos dessa andragogia, né? A andragogia é um ensino voltado para adultos, então o adulto se diferencia da criança. E a gente tem na educação à distância basicamente adultos. Então, o adulto, ele é motivado por necessidade de aplicação. Eu estou fazendo um curso de graduação ou de especialização por algum motivo. Então, eu tenho que ter algum motivo meu, eu tenho que ter uma perspectiva de autorrealização. O adulto, ele aprende pela experimentação, muito mais do que a criança, né? Então, ou relacionando o conteúdo da disciplina, por exemplo, com uma vivência, com o que ele acredita, com as percepções pessoais dele. Então, o aluno ele precisa desse senso de utilidade, ele gosta de aprender muito mais na prática, muito mais fazendo, né? Do que lendo e observando. Então, assim, tem que ter um valor o conteúdo para ele. Nem que esse conteúdo tenha um valor para ele ter uma promoção lá na frente, né? Então, ele tem que ter um objetivo para ele estudar e para ele construir conhecimento. Então, esses aspectos, eles são aspectos diferenciais relacionados ao aluno da EAD. A Isabel perguntou se a prova é presencial. A informação que eu recebi da coordenação é que a prova é presencial, no polo. Okay. Mais alguma informação, professora? Mais alguma pergunta? Então, eu acredito assim que a gente passou, basicamente,
por todos os aspectos da disciplina. Vocês, alunos, ainda não tiveram, né, acesso à última semana de atividades, que são os aspectos mais relacionados à tecnologia, mas vocês já tiveram acesso ao material da disciplina, e eu procurei fazer aqui, com base na avaliação de vocês, que já está pronta, um apanhado geral e apontar os principais aspectos que possam gerar dúvidas lá na hora da avaliação de vocês. Então, assim, da mesma forma que a gente faz, que eu costumo fazer na avaliação, no ensino presencial, a web é uma revisão para a prova, com dicas, com pontos que podem cair na prova e que são esmiuçados, detalhados, que eu chamo a atenção para que vocês estudem. Então, esses aspectos que eu procurei discutir com vocês. Então, acho que é isso, Cíntia. Então, pessoal, só ressaltando que o link dessa webconferência vai ficar disponível no ambiente. E como a professora falou, serve de revisão. Então, para vocês que estão se preparando para a prova, vale a pena rever, vale a pena ressaltar. E se surgir alguma dúvida, sou aluna, estou assistindo lá a webconferência e presta mais atenção. Poxa, eu deveria ter feito tal pergunta. Eu posso fazer essa pergunta? E como que eu faço isso, professor? Então, como eu disse para vocês, eu estou diariamente acompanhando as dúvidas de vocês no Moodle, né? Então, vocês podem me mandar numa mensagem privada. Nós temos o Fórum Tira Dúvidas e tem uma abinha no Fórum Tira Dúvidas que diz conteúdo, né? Dúvidas e conteúdo. E a gente sempre observa lá se tem alguém com alguma dúvida relacionada ao conteúdo. Então, até no dia da prova, vocês podem entrar e observar, né? Para tirar essas dúvidas. Ainda em relação à prova, procurem olhar todo o material, fazer a leitura de todos os textos, do e-book, do livro da disciplina, assistir, né, as videoaulas que estão lá, são videoaulas que também ressaltam os pontos essenciais, os pontos principais, não são videoaulas nem longas, nem tão cansativas, então procurem, assim, assistir as videoaulas, fazer as leituras que vocês vão estar preparados para a avaliação. Não basta só entrar no ambiente e ir direto para as atividades, né, professor? Não basta, né? Tem que ser disciplinado, criar um momento e sempre ter um tempinho para fazer as leituras e construir conhecimento. Pensar sobre as nossas atividades e pensar sobre o conteúdo da disciplina. Muito bem. Só ressaltando, então, que o link dessa web vai estar disponível amanhã no ambiente. Se alguém ficar com alguma dúvida com relação a datas, a professora me contou lá antes do início da webconferência que na página inicial da disciplina, vocês encontram no final da página o cronograma com todas as datas das webconferências e também de algumas provas e alguns encontros. Certo? Professora, muito obrigada. Eu agradeço a participação dos alunos, né, por terem disponibilizado seu tempo também para assistir a webconferência. Como eu disse para vocês, sigo à disposição no Moodle diariamente. Se vocês não me encontrarem, deixem uma mensagem que assim que eu acessar eu respondo para vocês. Desejo bons estudos, né, possamos refletir, construir conhecimento, não só replicar e decorar. Então, sempre a minha perspectiva é essa, vamos construir juntos, vamos dialogar. Desejo também já uma boa prova, porque acho que não teremos uma oportunidade assim, síncrona, né, até a avaliação, então boa prova para vocês, e eu sigo à disposição. Boa noite. Obrigada a todos pela participação, uma boa noite e também uma boa prova.